Bom, vamos fazer aqui agora uma transmissão especial porque o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin está falando sobre o período de transição do governo Bolsonaro ao governo Lula. Vamos ao vivo. Olha, o direito de ir e vir, ele é sagrado. Não é possível você impedir as pessoas de se locomover. É grave, porque você pode comprometer a saúde das pessoas, abastecimento de hospitais, transplantes, vacina, alimentação, combustível e prejuízos. A pergunta é quem vai pagar esses prejuízos? Quem paga isso? Quem vai ser responsabilizado por esse prejuízo? Uma coisa é manifestação, outra coisa é limitar o direito de ir e vir das pessoas. Não é possível. Como vocês viram lá os pedidos de intervenção federal, o teu envolvimento nas manifestações? Isso é totalmente despropositado, né? Tão despropositado que não merece nem comentário. A última aqui, a última. Vice-presidente, a última. O Jair Bolsonaro, será que ele tem responsabilidade por isso que está acontecendo? O fato de ele ter pronunciado somente 4 dias depois. Qual é a responsabilidade dele? Olha, o presidente Lula deixou claro no seu discurso pós-eleição, nossa tarefa é unir o Brasil, é trabalhar, ter uma agenda de propostas, melhorar a vida da população e bola para frente. A transição começou, agora é fazê-la da melhor maneira possível em benefício da população, pautada no interesse público. Obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado. É aí uma resposta gourmetizada, né, do Geraldo Alckmin, como de costume e tradição. Gosto muito dele, mas as suas respostas são gourmetizadas desde sempre. E aí, Urian, ele falou aí, a gente pegou o trecho final, que ele estava falando das manifestações, provavelmente, falando do direito de ir e vir. Eu vou te falar uma coisa e quero saber a sua opinião. Quando eu entrei na faculdade de Direito, né, muito tempo depois, acho que 20 anos depois do Capês, tinha lá uma discussão sobre a constitucionalidade do pedágio. Acho que o Capês lembra, essa discussão virou até piada. Opa, claro, era promotor. As pessoas falavam que não podia ter pedágio porque ele impediu o direito de ir e vir das pessoas. E aí, a justiça formou o entendimento de que nós temos o direito de ir e vir. Mas daí a gente falar que tem o direito de ir e vir de carro já é demais. Mas se você quer usar o carro, você paga pela rodovia. E, de certa forma, Urian, a partir desse ponto, você não acha, talvez você discorde, que falar que o caminhoneiro está impedindo o direito de ir e vir, já que tem uma faixa para você transitar com o seu carro de passeio e passar ambulância e ônibus intermunicipal, não é algo descabido, porque o que eles querem mesmo é que o abastecedor abasteça os pontos de abastecimento. Agora, isso é exigir que o trabalhador trabalhe, não que ele faça o ir e vir, porque, em último caso, se você não está abastecido, você busca. É uma discussão ou outra, pode ser sério, prejudicar o abastecimento, pode ser até criminoso, mas não é uma questão de ir e vir. O que você pensa? Eu acredito que não seja o que ele tenha falado, uma discussão tão filosófica. Eu acho mais é por causa da baderna que ele está repetindo muito, né? É por causa do que isso tudo causou na prática. Dezenas de voos que foram cancelados, pessoas que perderam voos. Eu vi um vídeo de uma mãe chorando com um filho autista, que o filho estava com 38 graus de febre e não estava conseguindo passar na rodovia para ir no hospital. Então é saber manifestar. Tem até um caminhão que virou meme, que o caminhão ele tombou do lado da estrada. Ele estava tentando colocar areia no acostamento para ninguém passar pelo acostamento e o caminhão acabou tombando. Então realmente ali foi impedido o direito de ir e vir das pessoas. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Temos agora esse processo de transição do governo que começou hoje. Aliás, né, as pessoas estavam duvidando, né, que não ia ter democracia, ele não ia passar a faixa. Não, está aí o processo de transição iniciado por Fernando Henrique Cardoso, gentilmente,
tá? Ele que iniciou esta tradição, com uma gentileza a Luiz Inácio Lula da Silva, que passou os 8 anos seguintes dizendo que recebeu uma herança maldita, né? É engraçado, né? Uma pessoa que você não pode mentir sobre ele, mas ele pode mentir sobre todo mundo. Como a ética é algo que faz falta. Bom, hoje ocorreu a primeira reunião entre a equipe de Lula, coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, e o relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB. Após a reunião, Castro anunciou que vai propor uma PEC da transição. Puta, mais lei, hein, cabeça? Uma proposta de aumentar verba de diversos programas sociais, além do teto de gastos. Bom, se algum movimento achou que ia ter teto, dançou. Segundo o senador, é necessária essa urgência para aprovar despesas inadiáveis como o Bolsa Família de R$600. Na semana passada, o ministro Paulo Guedes disse que o PT já queria assumir o governo furando o teto de gastos. Essa previsão se concretizou? Beatriz, o que você acha? Podia começar, né, comigo? Gente, é assim. Primeiro que eles não gostam de teto, né? Eles não gostam de teto, a gente já sabe disso, né? Então, assim, ter teto de gastos para um movimento, né? Então, a gente sabe que já não é uma possibilidade de ter o teto de gastos, gente. Óbvio. Você sabe que para garantir... O Lima Barreto fosse reescrever Policarpo Quaresma, ele ia mudar a frase do... pouca saúde e muita saúva os males do Brasil são. Ele ia falar pouco teto e muita teta, os males do Brasil são. Exatamente. Por favor. Acho que a gente está vendo aí um governo que vai ter coerência, né, com as pautas, inclusive as pautas que é um Estado fortalecido, com mais ministérios, com mais cargos prometidos, inclusive com mais PECs, mais leis, mais emendas, e aí é dinheiro público indo embora, só que é dinheiro do nosso bolso, contribuintes de tributos. Mas ok, a gente vai pensar que a gente dá esse dinheiro e a gente, pelo menos, eu, quando dou dinheiro para o meu filho, peço que ele tenha responsabilidade na cantina da escola. E eu peço e gostaria que tivéssemos essa responsabilidade fiscal, coisa que nós sabemos que claramente nem começou e na PEC da transição já tem aí uma sinalização, porque nós sabemos que não tem como bancar o discurso populista de transferência de renda à torta e à direita, porque, de novo, sem dinheiro nós não temos garantias dos serviços essenciais e nenhuma pauta social se concretiza, vira utopia, coisa que a esquerda adora. E aí, Kobayashi, o que vai ser do teto? Ficaremos todos nós sem teto? O Capês, ele fez uma leitura muito interessante e que casa muito com o momento em que essa ideia já é posta pelo Congresso, né? O presidente eleito Lula vai querer fazer as suas reformas de acordo com a sua vontade já no início do seu governo. E uma das principais reformas que ele pretende é justamente a alteração, acabar com o teto de gastos. E falando em alteração, você acha que o Auxílio Brasil vai voltar a se chamar Bolsa Família e o Casa Verde e Amarela? Que uma casa, você pintaria a sua de verde e amarela? Bom, enfim, desculpe, brincadeira sem graça. O Casa Verde e Amarela vai voltar a ser Minha Casa Minha Vida? Você acha que vai também influenciar no nome desses programas? Eu acho que o Auxílio Brasil continua o Auxílio Brasil e o Casa Verde e Amarela vai se extinguir porque o presidente eleito Lula disse que vai voltar com Minha Casa Minha Vida. Aliás, é um nome que pega muito mais com a política dele, né? E ele mostra também desconhecimento com o Casa Verde e Amarela, justamente porque ele fez essa brincadeira que você fez aqui. Ele falou seriamente, criticando o fato da casa ser verde e amarela, como se fosse. Eu usei essa brincadeira por isso, mas ela é tão ruim que só agora eu me dei conta. Pois é. Mas o presidente Lula falou isso. E eu acredito sim que, nesse primeiro momento, ele vai querer fazer todas essas reformas. E eu aposto, inclusive, que para esse início de governo ele já também vai apresentar ou pedir para algum aliado no Congresso apresentar a revogação ou uma nova reforma trabalhista, diferente dessa que nós temos hoje. Teto de gastos e reforma trabalhista são, acho que, as duas principais pautas que o governo Lula vai querer emplacar já no início do governo. E vamos lá. Ô, Capês, a gente tem quantos deputados em Brasília? São 513.
Cada um deles, aí senador, 81. Aí tem lá um presidente. Aí vamos imaginar os juízes federais no Brasil, promotor federal mais ou menos aí. Você vai ter só promotores federais? Federais? Isso, e juiz federal. Eu colocaria, vai 2.000 promotores, 3.000 juízes federais. Vamos lá, 5.000. Chute aproximado. Vamos pôr aqui, 5.600, né, cargos que tem, vamos pôr em média, empregam 20 pessoas. Então você multiplica isso por 20. Nós estamos falando aqui de, para baixo, tá? 100 mil pessoas com salário, benefício, não sei o quê, carro, combustível, motorista. Agora nós vamos ter uma PEC para aumentar o valor disso. Aí nós vamos ter dinheiro para fazer Pô, o Brasil é muito rico, cara. Por que tem gente que passa fome aqui? Pois é. Bom, eu acredito que pelo menos o movimento sem teto ganhou força, né? Já é uma das promessas. O movimento sem teto ganhou força. Isso é fato, é fato. Agora, uma questão, você colocou duas questões muito interessantes. Primeiro, retomando um pouco a questão do pedágio, para falar de economia e chegar na questão do teto. Eu estava conversando uma vez com o ministro Delfim Neto, que eu considero uma das pessoas mais preparadas, brilhantes e inteligentes do país, que foi atacado durante muito tempo. E ele estava conduzindo o país economicamente da maneira correta e foi atacado injustamente. Ele me disse o seguinte, Capês... A gente tinha grandes homens, né? Era o Delfim, tinha o professor Moreira Alves. Pelo amor de Deus. Era uma Brasília de respeito, né, Capês? Olha, o Delfim falou assim para mim, Capês, eu estava andando uma vez num país socialista e vi escrito num ônibus, transporte gratuito. Direito do povo, dever do Estado. Sabe como é que a gente tem que ler isso? Transporte gratuito. Pedro usa, Paulo paga. Se você não tiver pedágio, alguém vai ter que pagar. O asfaltamento daquela rodovia, o alargamento, sua iluminação. Ou seja, então isso é pago por quem? Por meio de impostos. Não tem milagre. Os recursos com os quais o Poder Executivo faz a gestão de todo o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, vem da arrecadação tributária. A arrecadação tributária é obtida de quem paga imposto. Quem paga imposto é quem produz, quem gera emprego. A questão é que, o que vem antes, o ovo ou a galinha? Você tem que estimular a produção através da redução da carga tributária, você vai aumentar a geração de emprego. Aumentando a geração de emprego, as pessoas vão receber seu salário, vão poder se manter, garantir a sua própria subsistência. E é claro, eu não sou contra um programa de distribuição de renda. Eu nunca fui contra Bolsa Família, Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil. É importante que se faça isso. Agora, bem lembrava Roberto Campos, dos maiores economistas do país. E o maior crítico à Constituição de 88. Sem dúvida, que deu tudo que não podia dar. O comunismo distribui pobreza, o capitalismo distribui riqueza. Ou nós vamos focar em ter um Brasil menos caro, um Brasil que onere menos quem produz, quem gera emprego, um país que estimule a produção para a geração de emprego, ou o que vai acontecer? Você pode aumentar os direitos trabalhistas, aumentar num nível que o trabalho manual será substituído definitivamente pela mecanização. E não vai ter emprego mais. E as pessoas vão acabar aceitando subempregos para poder sobreviver. Então, é questão de ter responsabilidade. Não adianta prometer o paraíso se nós estamos ainda um país em desenvolvimento no purgatório da economia. Muito bem. Uriah, eu falei aqui desse monte de dinheiro. De fato, programas sociais são necessários onde tem pessoas que, não por vontade própria, estão naquela situação de miserabilidade ou com graves dificuldades. Isso é até conservador, porque é cristão. A gente não pode se esquecer disso, que o conservadorismo tem matriz cristã. E abandonar quem está em estado de miserabilidade, não por culpa sua, não é nada conservador. Mas o Brasil, né, diz que não tem dinheiro para tudo, faz proposta para gastar em tudo, vai ainda, se Lula tiver sucesso, isentar do imposto de renda pessoas que ganham até 5 mil,
O que eu acho correto pela inflação acumulada dos anos, mas vai ser uma arrecadação a menos para o governo, mas ninguém fala de cortar auxílio paletó, auxílio moradia, creche, de funcionário, escola particular, reduzir o número de assessor, não ter carro, não ter motorista, né? Eles querem fazer boa ação, mas antes de fazer uma boa ação, uma ação realmente de Estado, eles querem se enriquecer. Então, qual é a nobreza? Onde fica a nobreza de furar, de derrubar o teto de gastos, sem derrubar os gastos com a teta? Eu concordo com isso que você está falando. Acho que esses programas são realmente muito importantes. A gente não pode só dar a vara para ensinar a pescar, mas a gente tem que dar um peixe junto, porque ninguém consegue aprender com fome. Então come o peixe... A vara que eles dão é outra. Come o peixe enquanto você aprende a pescar. Só que esses programas também, eles precisam sempre ter uma porta de saída. Continua. Pode continuar. Eles precisam de uma porta de saída. Isso aqui em São Paulo a gente teve um programa muito parecido, que era o Bolsa do Povo, que conforme a família, enfim, atingindo certos critérios, ela ia sendo recompensada. Então o filho está na escola, ganha mais tanto. Acho uma boa, porque a pessoa não vai ficar sempre dependente do Estado. Em relação a aumentar o número de ministérios, por exemplo, agora, eu tenho minhas dúvidas. Essa ainda também vai aumentar ministério. Não. Aí é um ministro, 20 secretárias, 200 mil assessores. Eu sou liberal, eu defendo o Estado pequeno, eu defendo menos imposto, eu defendo tudo que o liberal defende. Só que eu sou liberal por inteiro, que acredita no liberalismo na economia e nos costumes. Porém, eu vejo isso como talvez uma maneira de tentar trazer de volta um poder que foi para o Congresso. Porque o que o Bolsonaro tentou fazer lá atrás? Ele chegou já... Enfim, vocês falaram isso agora, né? Atacando... Ele chegou Rambo lá. Chegou atacando. O que o Congresso fez? Vai ser assim? Então, pera. Vamos criar um orçamento mais caro agora. Vamos criar um orçamento secreto. Por quê? Porque ele quis nomear todo mundo com cargo técnico, que eu acho super válido. As pessoas que têm que ocupar, que têm acesso a tantos recursos, elas precisam ter conhecimento para isso. Mas poderia ter feito cargo técnico com política ao mesmo tempo. E aí, esses ministros que controlavam o orçamento nos ministérios, eles não tinham mais dinheiro, o Congresso veio com essa. Então, agora, como que o presidente vai recuperar? Vai ter que criar e lotear tudo de novo. Agora, espero que faça distribuindo para pessoas mais competentes. O orçamento, o Auxílio Brasil de R$600 era algo que o próprio Bolsonaro já falou que gostaria de fazer, apesar de ter mandado aí uma proposta que está entre R$405 ou R$415. Então, de algum modo, ele ia fazer. A diferença é que eu sou a favor do teto também, tá? Mas não é problema meu resolver isso.